eu quero compartilhar um texto e convido os irmãos a abrirem, por gentileza, a sua Bíblia, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Obrigado, Elon. Chegou aqui. 1 Coríntios, capítulo 13, verso de número 4 somente. Hoje nós celebramos as famílias, né? Nós pensamos no conceito bíblico de família. E nós temos muito a aprender à luz das Escrituras a respeito do que Deus tem para as nossas famílias. A família, ela tem sido bombardeada ininterruptamente por desconstruções pela sociedade, no campo filosófico, moral, ético, e aí nós temos uma série de caminhos que nós podemos trilhar quando o assunto é desconstrução familiar. Mas, quando nós pensamos na bênção sobre a família, nós também temos muitos caminhos que a Bíblia dá. E hoje eu quero pensar sobre um desses caminhos que precisa ser evitado e tem sido um grande problema para muitas famílias. Isso tem trazido desacordo, isso tem trazido conflitos, e eu quero convidar você para pensarmos juntos sobre esse tema, o amor e a vaidade, ou o amor e o orgulho. Você vai entender por que está vaidade aí, à luz de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, que diz assim: o amor é paciente, é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria e não se orgulha. O amor não se orgulha. Quando nós vamos pensar na questão do que esse texto está tratando, uma coisa deve chamar a nossa atenção. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Do capítulo 12 e o capítulo 14, Paulo está falando sobre dons espirituais. E no meio, ele faz uma pausa. Essa pausa, ela tem razão de ser. Ele está falando sobre um assunto que move a igreja, que é importante para a igreja, que é importante para o discípulo de Cristo, mas que também, usado da forma incorreta, traz sérios transtornos à igreja. E ele faz uma pausa entre o capítulo 14 e 12, no capítulo 13, para falar sobre o amor. E isso deve chamar muito a nossa atenção, porque ele escreve uma carta a uma igreja que estava no meio de muitas situações, de muitos conflitos, muitas disputas, muita vaidade, especialmente vaidade relacionada a dons espirituais. Pessoas que se achavam melhores do que outras. Pessoas que se achavam mais importantes do que outras. Alguns membros dessa igreja estavam se exaltando porque alguns tinham dom de profecia, outros tinham dom de línguas estranhas ou dom do conhecimento, mas Paulo diz que muitos deles estavam agindo com orgulho, com egoísmo e com falta de amor.
Porque não coexiste o dom de Deus com um coração desalinhado. Não tem como caminhar junto, e não tem como ser usado na sua plenitude se não for de acordo com aquilo que Deus deseja. É por isso que Paulo faz uma pausa aqui para ensinar e mostrar que sem amor, qualquer dom que você tenha, qualquer habilidade que você tenha, ela perde diante de Deus o seu valor. É por isso que quando nós convivemos em sociedade, em comunidade, nós temos pessoas de tudo quanto é jeito. E nós vamos conhecendo as pessoas aos poucos. Nós vamos conhecendo pelo que as pessoas fazem, não pelo que as pessoas dizem. Porque é uma premissa bíblica e filosófica de que o ser humano não é aquilo que ele diz ser. O ser humano é aquilo que ele faz, constantemente. E hoje é nítido você perceber o valor que Deus tem em muitas casas. Isso já começa no dia do casamento. Pela festa de casamento, você já sabe se Deus é prioridade daquela família ou não. Isso é um sintoma. E Freud, ele falava muito sobre sintoma, aquilo que está por trás das palavras. E, meus irmãos, Jesus ensinou isso muito antes, dizendo que o maior desafio é entender o desejo do coração. É por isso que quando nós vamos olhar para a família, nós precisamos olhar para o que está sendo ensinado e aplicar dentro da nossa casa. Porque não basta ter o sentimento de amor, porque isso não sustenta uma história familiar se não for regado com aquilo que Deus criou para ser. E da maneira que Deus criou. Porque Corinto era uma cidade muito importante, cosmopolita, rica, mas ela também era marcada por uma diversidade religiosa muito grande. Templos pagãos, ali tinha o templo de Afrodite, deusa do amor. Olha só, deusa do amor. E Paulo está tendo que ensinar sobre amor. Então, aquilo que eles muitas vezes ouviam e serviam era um amor que não condizia com o amor que Deus criou para o homem. Por quê? Esse amor, ele era ligado à imoralidade e à prostituição cultural. Então, tinha essa diversidade religiosa, tinha sincretismo, porque novos membros das igrejas, novos cristãos, diferentes tradições religiosas, judaicas, pagãs, e traziam consigo para dentro da religião hábitos e pensamentos mundanos. E isso acontece no casamento o tempo todo. Quando você casa, você junta histórias. Quando você casa, você está juntando aquilo que foi construído durante uma história. E isso traz muito desafio, porque um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Um é de um jeito, um é mais calorento, o outro é mais friento. Um gosta de abraçar, o outro não pode tocar porque sente calor. E você vai tendo que adaptar a vida de acordo com a característica que cada um tem. E quando nós olhamos para essa história, além disso tudo, havia o controle de Roma. Havia a opressão romana, que influenciava também todo o ambiente. Então, tinha a cultura do status, né? Roma tinha a ideia hierárquica de honra e de prestígio social que eles valorizavam muito. E tem muita gente na igreja que vive assim. Gosta de status. Gosta de dizer, não, eu posso, porque eu estou aqui há muito tempo, ou eu faço isso há muito tempo. Isso aqui, meu irmão, é algo muito perigoso quando é aplicado à família, porque muitos casais estão vivendo conflitos terríveis, porque existe a cultura do status dentro da casa. Um se acha melhor do que o outro. Existia o conceito de cidadania e de poder, porque o cidadão romano,
ele tinha privilégios legais e sociais a despeito dos outros. E eu lembro que a minha mãe contava que meu avô, antigamente, os mais antigos, eu não sei se é muito bem essa história, mas a educação antiga tinha aquela comida que só ele comia. Tinha aquele biscoito que só podia comer quando ele dava. Ou existiam famílias antigas que o povo só se servia quando o homem comia. Então, são culturas que vão adentrando a sociedade, que vão permeando os tempos e vão influenciando as gerações. E isso junta dentro de uma mesma casa, e se não tiver um sentimento adequado do que é o amor de Deus, isso é um conflito, e é por isso que as pessoas começam dizendo que se amam e terminam se odiando nos tribunais. E alguns membros da igreja, provavelmente, eram cidadãos romanos e outros não. Então, nós tínhamos também na igreja um problema. Nós tínhamos o problema da competição e da própria retórica, porque os coríntios admiravam os eloquentes, admiravam os oradores que falavam bem, os líderes carismáticos. Não é muito diferente de hoje, não. E isso influenciava os cultos também, porque havia preferência por aqueles que falavam bem e pareciam ser mais espirituais. A igreja era uma comunidade jovem, com muitos dons espirituais, mas marcada por algumas questões. Divisões internas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 13. Paulo vai dizer: eu rogo que vocês falem a mesma coisa no Senhor. Orgulho espiritual. 1 Coríntios, capítulo 4, versos 6 e 7. Alguns se achavam melhor do que os outros, né? Aprendiam com Paulo, com Apolo. Alguns se ensoberbeciam, porque se achavam superiores. Competição entre líderes, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Arrogância no uso dos dons, capítulo 12 e capítulo 14 de Coríntios. O que isso tem a ver com a família? Tudo. Porque se nós tivermos, meus irmãos, divisão, o amor não sustenta. Se nós tivermos orgulho, o amor não sustenta. Se a família tiver competição, o amor não sustenta. E se a família for tomada de arrogância, muito menos. É por isso que nesse ambiente competitivo, Paulo confronta orgulho e vaidade. É por isso que nesse ambiente competitivo de orgulho religioso, ele está confrontando isso, esse orgulho religioso e social, ao dizer que o amor de Deus não se orgulha. Mas a gente não deveria ter orgulho do amor? Parece um contrassenso. Porque o amor de verdade, você não acha bonito? Irmã Adélia e o diácono Moacir, você já viu os dois de mãozinha dada? Os dois estão sempre juntos. É um amor que orgulha. Você olha quantos e quantos anos, não é? E eles falando, e quando ele fala com ela, ele fala assim: ô minha filha, é bonito demais, mas não é esse tipo de orgulho. É um orgulho, meu irmão, que divide. É por isso que Paulo, quando confronta isso, ele está desafiando não só os religiosos da igreja, mas ele está desafiando os valores de Roma e os valores gregos de honra pessoal. Ele está chamando a igreja a viver um amor de Cristo que é humilde, mesmo em uma cultura que se exalta pela vaidade e pelo prestígio. É por isso que nesse conceito religioso e político, Paulo vai mostrar para nós que o verdadeiro cristianismo, ele não vai se fundamentar no poder, ele não vai se fundamentar na posição, não vai se fundamentar no prestígio, mas no amor e no sacrifício de Cristo.
E quando você aplica isso na sua casa, isso faz todo sentido. Porque os maiores conflitos que existem dentro de casa estão no campo do orgulho e da vaidade. Alguém sempre quer ter razão em cima do outro. Nós temos dificuldade de reconhecer erros, dificuldade de aprender com os erros, dificuldade de entender que nós somos diferentes, dificuldade de entender culturas diferentes. E isso, meu irmão, é algo que destrói família. Famílias que se amam terminam em tribunais se odiando por causa de cultura familiar. E você sabe disso. Estão aos montes por aí. Porque se o amor não for entendido, então que orgulho é esse que faz mal? Que traz arrogância, presunção, que faz a pessoa se achar melhor do que os outros. Eu conheci uma pessoa, membro de uma igreja, foi ovelha, e eu tive o privilégio de confrontar essa pessoa em Cristo Jesus, porque a alegria que ele tinha era fazer piada da esposa dele. A alegria dele era fazer piada da esposa, na frente dos outros. E era um camarada que na igreja se achava a cereja do bolo, mas desonrava a sua mulher todo dia. E um dia eu tive o privilégio que Deus me deu de chamá-lo e perguntar a ele o que ele conhecia sobre amor, porque aquilo que ele fazia com a esposa não era amor. E eu chamei perto da esposa, e quando eu falei com ele, a primeira ação da esposa foi desabar em lágrimas. Dentro da igreja. Então, não é porque nós estamos aqui dentro, se o amor de Deus não estiver aqui dentro de verdade. Nós precisamos aplicar isso na nossa casa, na nossa vida. O amor não pode se exaltar, nem se colocar acima dos outros. O amor, meu irmão, que Paulo está dizendo que deve ser aplicado, é um amor que se alimenta de humildade, de zelo, não de vaidade, de superioridade, mas ele se expressa de forma humilde. O amor que faz diferença, ele se expressa, ele zela, ele faz com que a esposa se expresse em favor do marido e o marido se expresse em favor da esposa naturalmente. Não é uma obrigação. Existem famílias que acostumaram, a esposa arruma o prato do marido todo dia. E eles acostumaram. E ela faz com muito carinho. Existem famílias que não, que a mulher fala, se o marido não arrumar, vai ficar com fome. Cada família tem a sua cultura. Eu conheço gente que não almoça se a esposa não sentar do lado dele. Não almoça. Ele está rindo aqui para mim, porque ele sabe que eu estou falando dele. Não almoça. Irmão, cultura familiar. Cultura familiar. Mas nós precisamos, meus irmãos, expressar o nosso sentimento. Por que você faz o que faz? Porque você ama. Por que você, mas fulano, mas você faz isso direto? É uma expressão de amor. Quando você vê alguém, meu irmão, expressando verbalmente situações de dificuldade e de dores, é porque o negócio já está feio há muito tempo. Porque não tem mais nada no coração de belo à luz dos seus sentimentos. Tem gente que fala assim, pastor, aquele estrupiço lá em casa. Pastor, o senhor não conhece a minha mulher. A minha mulher fala sem parar. Eu não aguento, pastor. É um negócio de doido. Nós precisamos, meus irmãos, olhar para a palavra de Deus. E quando ele fala não orgulha, o grego aqui é físio.
que pode ser traduzido como ensoberbecer, como encher-se de orgulho, se encher. Então eu aprendo que quem ama de verdade não faz do amor um motivo de vanglória. Quem ama de verdade faz do amor um motivo de expressão de alguma coisa que faz bem. Expressar o amor, nós fazemos de várias formas. Jesus ensinou isso, ele lavou os pés dos seus discípulos. Né? E ele mostra que o amor que não se orgulha, ele se expressa também assim. Jesus nasceu numa estrebaria, ele tocou em leprosos, ele falou com samaritanos, ele defendeu uma mulher adúltera, ele comeu com pecadores, mas diante de todos eles, Jesus se aproximou com compaixão e não com superioridade. Diante de todos eles. Quantas vezes você já errou no seu relacionamento familiar? Quantas vezes o seu cônjuge já errou no relacionamento familiar? Mas quantas vezes vocês agiram com compaixão e com misericórdia? Porque nós precisamos aprender que o amor de Jesus, ele não constrói tronos, mas ele carrega cruzes. O amor de Jesus carrega cruzes porque o amor que salva não é aquele que se exibe, mas o que se sacrifica. É aquele que se sacrifica. É aquele que se coloca em favor de alguém. É aquele que faz um pouco mais. E não é à toa que Jesus para tudo para dizer que sem esse amor, qualquer dom, qualquer habilidade, qualquer tempo, membro de uma igreja, não tem valor nenhum diante de Deus. É por isso, meu irmão, que nós precisamos aprender, e Jesus combate, que o orgulho é uma prisão. Uma pessoa orgulhosa, ela é escrava de si mesmo. Porque o orgulho é o mais perigoso, porque ele se esconde sobre uma aparência de virtude. Uma pessoa que sempre quer dominar, sempre se apresenta como alguém muito boa, que resolve problemas. Mas, no fundo, o desejo é outro. Platão dizia que a vaidade é o desejo de aparecer e não de ser. Por isso que ela sempre vai ser escrava das aparências. Como é que está o seu casamento? O seu casamento é um casamento de aparência? Ou é um casamento de verdade? O casamento de verdade passa por isso tudo. Mas vence isso tudo no poder que há no nome de Jesus. O casamento de verdade não desiste. O casamento de verdade tem misericórdia. O casamento de verdade, ele vai vencendo essas questões e vai aprendendo. Deus, ele precisa ser o centro. E eu já disse aqui, nós conhecemos o lugar de Deus na família, no dia do casamento, na festa de casamento. Você já sabe se Deus tem prioridade naquela casa ou não. É claro perceber. É um sintoma. É por isso que o orgulho é onde os fracos se escondem. E tem gente que fala assim, eu tenho orgulho da minha humildade, né? Eles se escondem na sua fragilidade atrás de uma máscara de poder. Mas nós precisamos de Deus, todos nós. Todos nós. Eu tive que aprender muita coisa, irmãos. Teve um período da minha vida que eu fui um péssimo marido. Péssimo marido. Depois, com os anos, você vai aprendendo, você fala, meu Deus, o Senhor teve misericórdia. Tive que aprender. Janine teve que aprender também muita coisa. E nós fomos aprendendo juntos. Porque quando casamos, ela sempre teve o quarto dela. Dormia sozinha. No quarto dela tinha blackout. Eu nem sabia o que era blackout.
Na minha casa era um lençol que a gente botava assim, ó, quando queria tapar um pouquinho, mas na casa dela tinha blackout. Eu nem sabia, quando ela falou, eu achei que era alguma coisa que comia. Aí nós casamos. Nunca ninguém atrapalhou ela dormir. Aí vai alguém dormir do lado dela. Eu virava na cama e ela falava assim, ó, Aí eu falava, mas meu Deus do céu, gente, o que houve? Aí ela, Está rindo? Logo nas primeiras semanas de casado, eu fui dormir na sala. Eu falei, eu não aguento, não. Nós vamos aprendendo. Vamos aprendendo. E que bom que nós temos o Senhor, que nos ensina, que nos perdoa, que nos ajuda e que nos permite, meus irmãos, caminhar em graça, em misericórdia, vencendo essas coisas. Porque quando a gente pensa em orgulho, é alguém que se sente superior. Se na família tiver alguém que acha melhor que o outro, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque vai ter arrogância, autossuficiência e resistência à correção. Uma pessoa orgulhosa não ouve ninguém, é uma pessoa tola. E Provérbios diz que o tolo come a sua própria carne. Uma pessoa vaidosa se preocupa muito com a sua aparência, o que os outros vão achar, com o elogio, com a aprovação, com o desejo que as pessoas admirem, mas é uma pessoa superficial, vazia, com valores que passam. Então, quando a família é tomada de orgulho e vaidade, ela não resiste. É por isso que Paulo para tudo para falar sobre isso. Agostinho, ele dizia que o orgulho foi a raiz da queda e a humildade é o fundamento da redenção. Nós precisamos ser humildes para pedir perdão, para reconhecer que erramos. E isso acontece muito, muito. Nós precisamos aprender. E dito isso, meus irmãos, eu quero pensar em algumas questões práticas para que nós possamos guardar no nosso coração e avaliar se vale a pena aplicar a nossa vida, o nosso casamento ou não. A primeira delas é que o amor verdadeiro, ele não precisa de propaganda. Ele é visto naturalmente. Não precisa. O amor verdadeiro não precisa provar nada, porque ele se revela através dos atos, não através dos anúncios. O amor verdadeiro, ele é visto, ele salta aos olhos, é bonito perceber. Ele não precisa de máscaras, ele não precisa que ninguém seja aguçado para olhar para ele, porque ele chama atenção naturalmente. Porque o amor que vem de Deus não busca holofotes, mas busca corações. Quando o coração é tocado, meu irmão, coisas extraordinárias acontecem. Cada um tem o seu jeito de ser. Cada mulher tem uma linguagem de amor, cada homem também. Todos nós temos o nosso jeito esquisito de ser, mas temos também o jeito que a gente toca o coração mais fácil. Existem mulheres que, se você comprar um presente simples e entregar para ela, ela vai falar assim, que pobreza, hein? Mas tem mulheres que, você comprar um presente simples e entregar para ela, ela vai derreter todinha, falar assim, ai, que coisa linda. Tem homem que é duro de outro jeito, se você fizer alguma coisa, ele vai olhar e falar assim, tá bom. E tem homem que não vai falar nada, e vai achar que agradeceu, que foi uma festa. Olha como viver é um grande desafio. Mas esse amor que não precisa de propaganda, ele não precisa ser postado nas redes sociais, ele é vivido. E existe uma pesquisa que a maioria dos casais que vivem postando romance nas redes sociais vivem infelizes. Porque tem necessidade de mostrar uma mentira que vive.
1 João 3,1, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de ação e de verdade. Então a primeira verdade é essa. Se você quer viver o amor de Deus, entenda que o amor de verdade, ele não precisa de propaganda. Ele é a própria propaganda. Porque ele é visto naturalmente. A segunda verdade é que o amor verdadeiro, ele serve. Ele serve. Porque o amor que não serve é amor pela metade. O amor de verdade não espera reconhecimento, mas encontra alegria em abençoar alguém, em servir alguém, em estar à disposição de alguém. E isso é muito importante, meus irmãos, nós entendermos. Porque Jesus nos ensinou que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em favor de muitos. Por isso que o serviço é o idioma mais claro do amor em ação. É o serviço. Gálatas 5,13, servis uns aos outros em amor. Não existe tarefa pequena quando o coração está cheio de amor. Por mais simples que ela seja. Por mais simples. Então, além desse amor que não precisa de propaganda, que é visto, além desse amor verdadeiro que serve, existe uma terceira questão, que é que o amor verdadeiro, ele não se recusa a perdoar. E eu já encontrei muitos casais que vivem juntos na vaidade, no orgulho, na dor. Eu já ouvi tanto esposas quanto maridos falando, eu não perdoo. Isso que ele fez comigo há 20 anos atrás, eu não perdoo. Aquilo eu não perdoo. Mas a Bíblia diz que o amor de verdade não se recusa a perdoar. Por quê? Porque o amor de verdade, ele não carrega mágoas eternamente, mas ele não se alimenta de rancores, ele não constrói muros de separação, ele perdoa, ele vira a página, ele anda para frente. É por isso que Colossenses 3,13 diz, suportem uns aos outros e perdoem mutuamente, caso alguém tenha queixa sobre outro. Porque amar é estender a graça, ao invés de repetir a falha do outro. Se alguém chega perto de você só para acusar alguém e reclamar de alguém, esse alguém está falando dele mesmo. A gente precisa entender isso, porque o amor cobre multidão de pecados. E quem perdoa não prolonga mágoas dentro da sua casa. E conta uma história de um pai que presenteia o filho com uma louça, e o filho se anima e começa a escrever, a desenhar, a brincar ali. E aí, um tempo depois, ele desobedece o pai, e o pai vai corrigi-lo, e aí aquele menino vai para a louça e escreve, eu sou um menino mau. Meu pai está triste comigo. Aí quando o pai vê aquilo, chama o menino, pega o apagador e diz, filho, aquilo que você escreveu está no seu passado, porque o pai que ama, ele sempre apaga o erro, e ele apagava aquilo que ele tinha escrito. O pai que ama sempre apaga o erro, nunca apaga o filho. O homem que ama sempre apaga o erro, nunca apaga a esposa. A esposa que ama sempre apaga o erro, nunca apaga o marido. É por isso que, se você continuar olhando para o texto, você vai ver que o verso 5, ele parece emendar no verso 4, porque ele diz que quem consegue vencer essas coisas não se conduz inconvenientemente. Porque o verso 5 diz que o amor não se conduz de forma inconveniente.
E eu tenho percebido que pessoas inconvenientes são pessoas que estão perdidas no orgulho e na vaidade. São pessoas que se perderam, que têm tudo para viver o amor de Deus de verdade, para desfrutar daquilo que Deus criou, mas por conta de sentimentos no coração, tem sido usurpado desse privilégio da família, do casamento, em todas as áreas da vida. Então, aquele que vence essas coisas não se conduz inconvenientemente. Você já foi inconveniente com alguém? Você já foi inconveniente na sua casa? Uma pessoa inconveniente é uma pessoa chata, né? É uma pessoa que ninguém quer estar perto. É uma pessoa que as pessoas não têm prazer nem de estar perto. São pessoas inconvenientes, que sempre tem uma palavra que machuca, sempre tem um apontamento que fere, nunca coloca ninguém para cima. Nunca elogia a esposa faz chapinha e fica balançando o cabelo perto dele assim, ó, e fala: amor, tá tudo bem? Aham. Não tem nada novo? A parede está suja, mas não vê o cabelo da mulher. O marido perdeu 2 quilos e ela fala que ele está gordo ainda. É um negócio, meus irmãos. Nós precisamos aprender. Nós brincamos com essas coisas, mas são coisas da realidade do nosso dia a dia, que destroem casamentos, destroem famílias, e fazem com que pessoas, até dentro das nossas igrejas, passem uma vida toda de sofrimento. De sofrimento. Eu queria orar com você. Eu queria te convidar para poder tomar uma decisão no seu coração de aplicar essas coisas na sua vida. Na sua vida. Tomar uma decisão mesmo, porque por mais que nós tenhamos essas questões todas que envolvem o casamento, mas envolve a vida cristã como um todo. E, em nome de Jesus, convidá-lo a avaliar mesmo se o seu coração tem sido alvo de vaidade, de orgulho, se o seu coração tem sido motivo de escárnio, se falta perdão, se falta serviço, se o amor não tem sido visto como ele deve ser visto, não é? E às vezes, quando o amor é usurpado, é abafado, é porque o orgulho foi ferido. O orgulho foi ferido. E aí nós nos tornamos inconvenientes. Queria orar com você, queria abençoar a sua vida. Se você está perto da sua família aí, fique perto dela, que nós vamos orar agora. Se você não está com toda a sua família aí, mas olha para o lado e adote alguém aí, seja adotado por alguém, em nome de Jesus, na família cristã. E nós vamos orar pela sua família agora também, pela nossa família. Nós precisamos da misericórdia de Deus.